Olá, gente! Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam curtindo esse canal, os vídeos que eu tenho trazido para vocês. Quero dizer para vocês, primeiramente, que se você tá aqui ouvindo esses vídeos, me ouvindo, aprendendo comigo, caminhando comigo, é porque você é resposta de oração, tá? Primeiro porque eu tinha muito essa dificuldade de vir aqui, de falar, apesar de ser muito falante, apesar de amar conversar, esse fato de estar aqui, né, olhando para uma câmera e imaginando você, me trazia um certo desconforto. E eu também me julgo muito, sabe? Eu quero fazer perfeito, eu quero... Enfim, eu aprendi que eu preciso começar. Aprendi que eu preciso fazer com o que eu tenho, do jeito que eu tenho, e que o melhorar, né, o evoluir vai vir com o tempo. Isso é fato. Então, gente, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Sintam-se em casa. E hoje eu vim trazer uma reflexão para vocês, né? Uma reflexão que eu tive e que eu achei legal vir aqui compartilhar com vocês. O que eu aprendi com Jesus no capítulo 3. Não, o que eu aprendi com Jesus no livro de João, capítulo 3. E eu vou ler para você me entender, do versículo 1 até o 12. A princípio até o 12, vamos ver. Lá diz assim, Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se ninguém não nascer de novo, não podemos ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, gente, até aqui. A princípio, até aqui. Sabe o que eu aprendi com Jesus? Nessa pequena reflexão, é que Nicodemos foi até ele. Porque Nicodemos, né, diz aqui que ele é de noite, né? E Nicodemos foi ter com ele. Só que Nicodemos, ele ainda não disse, ele não ficou claro aqui o que ele foi falar com Jesus. O que ele queria de Jesus. Presta atenção, ele disse assim: mestre, vindo da parte de Deus... Não, peraí. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes
se Deus não estiver com ele. Aí, gente, eu parei para ler, para perceber que o que acontece? Gente, Jesus, ele não perde tempo. Jesus, ele não quis saber ali o que Nicodemos ia falar com ele, qual era o assunto. Ele nem perguntou. Tá, sim, mas o que você quer? Ele não perguntou não, gente. Jesus não perdeu tempo. Olha só, ele lança logo isso daqui. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gente, Jesus tomou ali a conversa para ele. Ele não perder tempo. E sabe o que acontece? Às vezes eu fico pensando assim. Às vezes a gente pensa... Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Porque eu digo assim... Senhor, eu quero que mais pessoas conheçam o Senhor. Eu quero que as pessoas tenham experiências contigo, assim como eu tive algumas, eu venho buscando cada vez mais. Só que, cara, como eu falei aqui no início, essa minha dificuldade, sabe? Porque assim, depois que eu começo, eu vou. Se a pessoa me der liberdade, então, tá ferrada. Porque eu falo, porque eu vou falando, porque a vontade é tipo de não parar mais. Só que o problema é o iniciar. E aí, gente, como eu me identifiquei com isso? Por quê? Porque Jesus aqui, ele não perdeu tempo. Ele já veio falar com Nicodemos de que se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Mas assim, eles estavam falando sobre isso? Nicodemos veio perguntar sobre isso para Jesus? Não. E quantas vezes a gente fica esperando o melhor momento, o momento mais oportuno para falar de Jesus, para falar do seu amor, do seu carinho, do seu cuidado, pra gente introduzir, sabe? Peraí. E fica achando o momento perfeito. Não é verdade? E aí, o que acontece? O que eu vim falar pra você? Que a gente pode ser esse instrumento. Quando a gente decide ser esse instrumento. E a gente não precisa esperar uma oportunidade, a gente não precisa que essa pessoa venha perguntar nada pra gente. Se a gente falar, as pessoas vão ouvir. E é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo. Porque eu resolvi falar. E você que tá aqui, tá me ouvindo. Então, gente, olha só. Rapidinho. Daí, Nicodemos continuou, né? Ele se interessou. E aí ele ficou curioso, ele perguntou: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Como pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus disse: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus já coloca ele num impasse de que, gente, será que eu vou ver o reino de Deus? Eu acredito que Nicodemos pensou assim: eu vou ver o reino de Deus? Isso é para mim? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, gente, e aí eu me pego pensando, né? Como tem sido os dias? A gente tem muitas coisas para resolver durante o nosso dia. A gente tem muitos assuntos. E, óbvio, muitas coisas da vida aqui, da nossa vida terrena, né? Então, assim, são situações de dia a dia. Mas a gente para pensar, olhar com um olhar espiritual para as coisas. A gente para orar. A gente para fazer como Nicodemos fez aqui, ó, e ir ter com Jesus. É muito difícil, gente, não é. Não é fácil. É ter essa constância. Eu falo por mim mesma, porque assim, já tive momentos de muita constância com Deus, de vir ter com Jesus, sabe? E orar e falar com Ele, e buscar. E Deus sempre responde. E Jesus sempre responde, Ele sempre responde, sempre. Quando a gente pergunta e a gente se coloca o nosso coração aberto para entender
Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas as crianças estão de férias e eles estão brincando lá na sala. Eu não sei de que eles estão brincando, mas eles estão gritando. Acredito que não esteja atrapalhando, mas vamos seguir. Então, assim, no nosso dia a dia, eu aprendo muito com Jesus, porque eu aprendi que realmente o que mais tem tomado o meu dia são coisas da carne, são coisas do espírito. Vamos espiritualizar tudo. Não precisa. Até porque nós não somos só espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar do nosso espírito, nós precisamos cuidar do nosso corpo e também precisamos cuidar da nossa alma. Eu tenho feito isso ao longo aí de 2 anos mais ou menos, um pouquinho mais, que é cuidar da minha alma. Quando eu comecei a cuidar da minha alma, automaticamente me veio uma vontade muito grande de cuidar do meu corpo e cuidar mais do meu espírito. Por que eu vou te falar isso? Porque eu aprendi quando eu tava naquela fase lá de passando por crises de ansiedade, de crises de pânico, eu tinha muita dificuldade de me conectar comigo mesma, me conectar com o espírito. Porque, gente, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Mas a gente precisa estar, sim, buscar estar em sintonia. E eu tinha essa dificuldade. Quando eu fui fazer o tratamento, fazer esse acompanhamento, eu percebi que a minha alma estava precisando de atenção, de cuidado. Ela precisava ser olhada. E a minha alma são as minhas emoções. É quem eu sou na minha essência. E eu tinha me perdido. E quando eu me empenhei a olhar para mim, a cuidar de mim, olhar para dentro, eu comecei também a ter essa necessidade, a querer muito mais buscar também a Deus em espírito e as coisas de Deus. E foi muito mais fácil me conectar com Deus quando eu primeiro estabeleci uma paz na minha alma. É um processo, mas maravilhoso. Também não é tão fácil, porque a gente tem que olhar para dentro, para olhar quem eu sou, para olhar as coisas que precisam ser arrumadas, mas foi muito mais fácil. E aí, como que depois as coisas se conectam, sabe? De olhar para minha alma, para as minhas emoções, me conectar melhor com Deus, no meu espírito, e também buscar uma melhor forma de cuidar do meu corpo. E eu tive um tempo maravilhoso, sabe, fazendo isso, estando muito bem e equilibrada nisso, até que eu deixei de olhar para mim novamente. Eu me distraí, olhando para as coisas, para algumas metas que eu queria bater, alguns projetos que eu queria lançar, alcançar, e eu fui de novo me perdendo de mim mesma, perdendo o tempo que eu dedicava de cuidado a mim. E eu sempre oro para Deus, sabe? Falo assim: Senhor, me toma pela mão, faz como um pai faz quando o seu filho está se afastando, distraído. Gente, criança é assim. Vai com criança no shopping, vai com criança num lugar que tenha, sei lá, num parque. O parque, na verdade, é mais propício para isso, para criança afastar. Mas um exemplo do shopping. Solta a mão, a criança distrai. Daqui a pouco ela tá indo para um lugar que ela nem percebe que tá indo, porque ela tá distraída. E nós somos assim, no nosso dia a dia. Então, isso aconteceu comigo e eu sempre pedi: Senhor, me toma pela mão e traz de volta para tua presença, para perto do Senhor. Me toma pela mão. Então, gente, é maravilhoso como é que às vezes a gente pode esquecer, né, das nossas orações, dos nossos pedidos, mas Deus não se esquece. E toda vez que eu tô me afastando, eu sinto a mão do Senhor me pegando de volta, eu sinto o Espírito Santo me chamando de volta, e isso é maravilhoso. Então, assim, faça as suas orações de forma genuína, faça as suas orações de forma com que
com aquilo que você precisa, com aquilo que você necessita, entendeu? E eu já até me perdi aqui no que eu vim falar de fato, mas eu quero falar contigo uma coisa que me chamou a atenção aqui no início, né? Foi que Nicodemos, ele foi ter com Jesus. E às vezes, Deus tem alguma palavra para nos entregar. Jesus tem alguma coisa para nos dizer. Só que ele só está esperando que a gente pare tudo para poder ir ter com ele, ir falar com ele, ir conversar com ele. E aí ele vai o quê? Nos trazer coisa nova. Porque o que Jesus entregou para Nicodemos aqui foi uma coisa nova. Nicodemos ficou, nossa Jesus, mas isso é possível? Mas Jesus, como pode isso? E é assim que acontece. Se eu parar para ter tempo com Deus, para ler a Bíblia, para orar, simplesmente orar e entregar para Ele o nosso coração de maneira aberta, Ele também vai nos entregar algo novo. Ele vai nos entregar uma palavra nova, um caminho novo, um direcionamento novo. A gente precisa orar e estar com esse coração aberto, com ouvidos atentos a ouvir o que o Espírito quer falar conosco. Então, assim, isso aconteceu comigo e por isso que eu tô vindo compartilhar com vocês, porque eu achei importante. E Jesus fala aqui também que dessa importância, né, de fazer essa diferença das coisas da carne e do espírito. E aí Jesus faz uma pergunta aqui, ó. Se tratando de coisas terrenas, mas não me credes como credes se vos falar das celestiais, ou seja, aquilo que você vai dar ouvido, com o que você tem se interessado durante o seu dia e buscado. Porque quanto mais a gente se interessa por uma coisa e a gente busca aquilo, é aquilo que vai fazer sentido pra gente. Então, assim, eu creio que ele diz aqui que Nicodemos, ele cria muito nas coisas terrenas. E aí Jesus falou para ele, será que se eu te falar sobre coisas coisas terrenas, né? Você vai ter o mesmo empenho, você vai acreditar? Porque assim, ele era muito terreno, né? Se credes. Então assim, será que se eu começar a te falar coisas do Espírito, coisas novas, coisas que vêm, né, do céu, você vai crer? Será que você vai crer na palavra que está aqui escrita, no que Deus tem para te entregar, no que Deus tem para te mostrar? Para você crer, eu vou te falar uma coisa, para a gente crer, a gente precisa estar envolvido nisso, a gente precisa buscar isso, a gente precisa acreditar. Então, eu vivo isso na minha vida. Por muitas vezes, por muitos longos anos da minha vida, eu não acreditava que eu era inteligente, que eu era capaz, que eu podia viver coisas novas. E foram muitos anos perdidos. Muitos anos perdidos. Eu precisei, como eu falei, né, ir buscar ajuda, porque o meu corpo pediu socorro através de sintomas das crises, e eu fui buscar por socorro. Quando eu fui buscar por socorro, eu me dei conta de que eu não estava olhando para mim, que eu não estava cuidando de mim mesma. E que não cuidando de mim mesma, eu estava presa em crenças limitantes, eu estava presa em pensamentos e palavras e frases e coisas que diziam para mim. Ou que às vezes não diziam, mas por causa do comportamento das pessoas e de como eu fui criada, eu ia me limitando, me podando de maneira com que eu achava que eu não podia mais, que eu não podia viver algo novo, que eu teria que levar aquela mesma vida, sabe, de escassez. E eu nem vou dizer de simplicidade, mas era de escassez mesmo. Só que, gente, Deus é maravilhoso. E a palavra diz que o nosso Deus, ele é um Deus de novidade, ele é um Deus de renovo. Quando a gente busca, ele começa a nos mostrar, a nos mover. E quando eu fui olhar para mim, para a Aline, para as minhas emoções, eu regulei essas emoções, eu comecei a me entender, eu comecei a entender
que muita coisa que eu aprendi na terapia, que eu aprendi nessa mentoria que eu fazia, já estava escrito aqui. Que Jesus já mostrava isso, que a gente pode viver coisas novas, que a gente pode sonhar e realizar, que a gente pode ter planos, projetos, que Deus ele quer nos abençoar financeiramente, ele quer nos abençoar como pessoa, ele quer nos abençoar como família. Mas eu não me colocava, sabe, aberta a viver isso tudo. E aí foi quando eu fui aprendendo nesse desenvolvimento e eu me deparei com aquele versículo que é Romanos 12:2, que eu peguei para ser o meu versículo, gente. E eu vou ler até para vocês aqui, ó. Se você não conhece, você vai já ouvir aqui, ó. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, eu percebi que Deus quer transformar a minha mente. Não. Deus quer que eu seja transformada. Deus quer que você seja transformada pela renovação da mente, para que a gente possa viver, que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que primeiro é aqui. E foi isso que aconteceu quando eu fui buscar autoconhecimento. Primeiro transformou aqui, primeiro mudou aqui, para que depois eu pudesse vir a viver coisas novas. E tanto que viver coisas novas, hoje eu faço uma formação em psicanálise clínica, que é baseada nos princípios judaico-cristão, é baseada toda na palavra de Deus. E eu nem me imaginava voltar a estudar, eu não me imaginava vivendo planos e projetos novos, mas eu precisei mudar aqui, porque a minha mentalidade estava de que, eu já tenho 2 filhos, já sou casada há tanto tempo, eu não tenho mais muito o que sonhar, o que querer. Eu já tenho mais de 40 anos. Só que não, gente, eu tô viva. Eu tô viva. E eu posso sonhar, e eu posso realizar sonhos, porque a palavra de Deus diz isso. Que se eu mudar aqui, eu vou poder viver qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, quando a gente se coloca disponível para viver isso, a gente começa a viver isso. E o autoconhecimento é maravilhoso, sabe? A psicanálise, nossa, que momento incrível. Inclusive, se você tem interesse em fazer essa renovação da sua mente, olhar para o seu interior, buscar algumas respostas, te ver como Deus te olha, e você tem interesse em fazer também a psicanálise, na verdade, ela começa mostrando para você quem você é, o que você precisa olhar, o que você te ensina a mudar, te ensina a ver esses traumas que foram, sabe, que esses traumas que foram vividos por você lá na sua infância, que você não tem noção. E inclusive eu vou deixar a indicação aqui, se você tem vontade de fazer essa formação, não necessariamente é para quem quer trabalhar, mas se você quer se conhecer, ela é como uma autoanálise, uma autoajuda, sabe? Online, e tá me ajudando muito, eu tô vendo as coisas de uma maneira muito incrível, maravilhosa, tudo baseado mesmo na palavra de Deus. Por isso é incrível, porque vocês podem ter ouvido dizer que alguma parte da psicologia, da psicanálise, eles entram numas questões lá que a gente fica meio assim, eu vou dizer perdida, mas não acontece. Nesse lugar que eu tô fazendo, nesse instituto que tem esse olhar todo voltado para a Bíblia, então não tem esse momento de você ficar perdida e indo para outros caminhos que não é o que a Bíblia diz. Enfim, vou deixar aqui o link para indicar se você quiser fazer como autoconhecimento, para autoanálise. Não precisa ser para uma formação, mas é claro, se você está aqui e também busca um renovo, uma nova formação, por que não? Por que não? Eu estou amando.
Mas enfim, voltando aqui para isso, gente, é isso que Jesus faz. Ele nos lança um novo, ele nos dá um questionamento, ele nos dá um caminho novo. E esse caminho que ele diz aqui, ó, que é o caminho do batismo, gente, que a gente tem que buscar a Deus, é maravilhoso. E se você se aprofundar nisso, se você mudar quem você é, primeiro mudar aqui e mudar para as coisas de Deus, se você viver esse novo, que é o batismo, que é crer em Deus, crer em Jesus e nas promessas que Ele tem para você, em tudo aquilo que Ele quer te entregar, ainda que em vida, né? Você vai começar a viver isso tudo. Você vai começar a viver isso tudo, porque eu estou vivendo isso tudo. Basta se dispor, sabe? Basta colocar. Eu tinha muito medo. Eu era muito medrosa. Eu tinha muito medo de, apesar de ter uma vontade genuína de viver o novo, isso me encanta, coisas novas, aprender, arriscar. Essa é a verdadeira essência da Aline. Mas eu fui me perdendo ao longo do tempo, e foram me podando, me limitando, e eu cheguei naquele momento em que eu tinha medo. Como assim, gente? Mas é verdade, mas eu tinha medo de viver algo novo, de arriscar, de fazer aquilo tudo. E Deus foi me mostrando, Deus foi abrindo caminhos. Inclusive, fazer essa formação, eu tive respostas muito claras e objetivas de Deus para que esse era o caminho. E por isso eu decidi por fazer. Ainda com medo? Sim, mas foi aquela história do vai com medo mesmo. Foi exatamente desse jeito. E eu orava a Deus e falava assim, Senhor, você sabe que a sua filha é meio lerda, né? Eu sou meio lenta. Então fala comigo de maneira objetiva, direta, para que eu não tenha dúvida que é o Senhor falando que é para eu ir por esse caminho. Isso fica papo também para outro vídeo, mas Deus foi sendo pontual ali, me mostrando as coisas. Tanto que no dia que eu fiz a minha inscrição, eu estava chorando, porque eu vi o quanto era verdadeira a intenção, sabe, do Senhor, de eu dar aquele passo, de eu andar por esse caminho. E tem sido bênção, porque o Senhor tem provido para que todos os meses eu honre com o pagamento, para que eu tenha o acesso de novos materiais, de novas aulas, e tem sido incrível, maravilhoso. Então, assim, é esse o vídeo que eu queria compartilhar com você. Eu espero que tenha te ajudado. Se você quiser deixar um comentário aqui para eu ler, depois eu vou ler todos os comentários, responder. Se possível, né? Deixa o seu like, mas também se inscreva no canal, porque tô começando e vai me ajudar muito. Então, se você puder, dessa forma, colaborar comigo, para que o YouTube entenda que é um conteúdo legal e que mostre para mais pessoas que precisam, sabe, ouvir e vir nesse meio de aprendizado, de comunicação, vou ficar muito grata. Mas o mais importante é que você coloque aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu falei, se você tiver sugestão de algum vídeo que eu posso fazer, pode colocar aqui que eu vou ler todos com muito carinho. E é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau!